O que acontece quando o Minion envelhece? Bom, se você já assistiu o filme dos Minions, deve saber que aparentemente eles vivem desde o primeiro ser vivo a existir na Terra. Mas qual seria o segredo para isso? O canal Meat Canyon tem uma resposta, nessa animação bizarra. Nela podemos conferir um pequenino em seus últimos dias de vida, em uma idade muito avançada. Então, os outros Minions montam uma cerimônia para acompanhá-lo até seu além-vida, dando seguimento ao ciclo de Minions. Após levar o ancião para uma floresta, ele tira seu macacão e se deita na grama, onde pode dar seus últimos suspiros e contemplar os raios de sol uma última vez. Após ele partir em uma cena nojenta e curiosa da natureza, seus dentes amarelos se desprendem, revelando como os Minions nascem, do corpo de seu ancestral, mostrando como eles existem há tanto tempo e de forma tão numerosa, ainda que isso demore a acontecer. Se o final de Phineas e Ferb fosse outro, nós sabemos que a adorada série da Disney, Phineas e Ferb, teve seu final contando como todos os personagens ficam quando crescem. Mas e se as coisas acontecessem de forma diferente? Bem, o canal Surreal Entertainment pensou em uma versão alternativa e bizarra para o final da série, com uma animação muito peculiar. Nela, Phineas já é um adulto, e Ferb é um tanto quanto parado. Eles estão sentados, de volta à sua casa, debaixo da mesma árvore que passaram tanto tempo. Mas dessa vez, sua casa não é mais a mesma desde que seu pai fugiu sem dizer mais nada. Entretanto, isso não é um problema para esses inventores, que decidem fazer um achador de pai Perdinator, que funciona muito bem, apesar de precisar de uma vítima para que funcione. O problema é o dedo frouxo de Phineas, que ativa o dispositivo 2 vezes e acaba fazendo seu pai ir dessa para melhor. Esse skin de Resident Evil 4 esconde uma história bizarra. Eu aposto que olhando para esse skin, os jogadores da velha guarda de Resident Evil e Devil May Cry vão pensar o seguinte: ela foi inspirada pelo Dante em Devil May Cry 5 por causa do formato do cabelo. Ou, ela foi inspirada pelo V por causa do formato e cor do cabelo. Ou ainda, ela mostra como ficaria o Leon após ele ser contaminado totalmente pelas Las Plagas. Embora eu concorde com tudo isso, tem uma inspiração bizarra que podem ter deixado passar. Estou falando de Tony Redgrave. Sim, eu sei que vocês vão dizer, mas o pseudônimo do Dante é Tony Redgrave. Mas não estou falando dessa versão necessariamente dele. Vou explicar. De acordo com o fandom de Resident Evil, Tony Redgrave é o nome dado ao personagem em Resident Evil 4, que deveria ser um policial e filho do Spencer, um dos cabeças da Umbrella e que foi de arrasta pra cima na DLC de Resident Evil 5. Isso acontece porque Hideki Kamiya, diretor de Devil May Cry, queria que o protagonista usasse preto e vermelho e fosse metade homem e metade demônio. Reparem que esse jogo de cores também acontece na skin de Leon, além do fato de que ela é metade de um jeito e metade de outro. E claro, Tony Redgrave iria se tornar Dante durante o desenvolvimento do game. Logo, o original Tony Redgrave jamais chegou ao projeto final. Será que essa skin mostra como seria o design original desse personagem? Talvez saibamos a resposta somente no futuro. E se Resident Evil 8 saísse para o PS1? Você já pensou como seria Resident Evil Village caso ele saísse para PS1? O canal Holop pensou e apresentou uma versão sinistra desse grande jogo. Veja um trecho a seguir. No, friendly. Who are you? Who sent you? What are? They're coming. É curioso imaginar que, em algum dia, os gráficos dessa geração já foram considerados super realistas, não é? Mas imaginem só como deve ser jogar esse game assustador no bom e velho Play 1 e fugir da lei de Dimitrescu, como fugimos do Mr. X e do Nemesis. Se liga só nessa criatura bizarra. Dá uma olhada no vídeo dessa criatura assustadora que está circulando nas redes sociais. Trata-se de uma espécie de verme marinho chamada ninfa marinha, um ser peculiar e invertebrado, que habita as águas de todo o planeta Terra. Mas o que vocês veem saindo dele é mais perigoso do que se pode imaginar, pois esses carinhas são predadores e liberam essa parte do corpo deles para paralisar e capturar suas presas, pois ela é repleta de neurotoxinas. Eles fazem isso injetando seu probóscide, uma espécie de tentáculo grudento que se expande e se contrai. Apesar de tudo isso, podem ficar tranquilos, pois essas toxinas são inofensivas para os seres humanos. Ou seja, a pessoa do vídeo ficou bem. Mas, se ela fosse um pequeno crustáceo, aí essa história seria outra. Se o Pinóquio não fosse o que você imaginava,
Você já imaginou o que aconteceria se o amado boneco de madeira da Disney ganhasse uma versão sombria? Bom, o canal Mid Canyon já. Nessa versão, um garoto de mentira começa suspenso por cordas e chorando em uma cena de cortar o coração. Então ele pergunta a seu pai: "Pai, eu pareço um menino de verdade agora?" Gepeto não se conforma com sua criação e é possível sentir em suas palavras a tristeza e o arrependimento de ter mexido dessa forma com a vida e a morte. Alguém bate à porta e Pinóquio pede para seu pai que não se afaste dele. Ele está com muito medo, apesar de seu nariz crescer. Mas quando Gepeto se dirige para atender, um homem invade acusando Gepeto de sequestrar seu garoto. Ele sabia que o menino estaria por ali. A cena acaba de uma forma assustadora, com Pinóquio atacando o homem invasor enquanto Gepeto foge. Mas isso não é tudo. Gepeto então consegue fugir do ataque do boneco. Ele pega uma faca e se defende de Pinóquio. O menino de madeira não parava de dizer que só queria abraçar seu pai. Mas o carpinteiro foge para seu escritório, revelando outras tentativas de trazer seu filho de volta à vida. Ele se debruça em uma escrivaninha e fica revirando 2 pergaminhos manchados de sangue, enquanto diz que algo deu errado. No segundo pergaminho ele lê: "Faça um sacrifício para a fada, e seu pedido será realizado." O que ele já fez, mas o resultado não foi o que ele esperava. A porta atrás dele se abre e Pinóquio agarra seu pai e o devora. Mas não é o fim. Uma dúvida fica no ar. Nos momentos finais, teria Gepeto se tornado Pinóquio? Ou seria aquele apenas o ponto de vista dele? Se essa fosse a verdadeira fórmula secreta do hambúrguer de Siri, o canal Mid Canyon pensou em uma alternativa bizarra para o sucesso absoluto dos hambúrgueres de seu siriguejo. E ela é assustadora. Isso é porque ela usa pedaços de seu cozinheiro, o Bob Esponja, para temperar a carne, já que isso a deixa saborosa. A animação é sinistra e mostra que tanto o siriguejo quanto o Lula Molusco frequentemente atacam o pobre protagonista do desenho, arrancando pedaços dele como se fosse uma presa indefesa, esperando para ser devorada e o abandonando aos restos, para se recuperar. Ela ainda termina com uma cena perturbadora, na qual Bob senta-se próximo à sua grelha, refletindo sobre como ele ama seu serviço, por ser provedor de prazeres para seu chefe e colega de trabalho, enquanto se recupera de outro ataque. Outros pontos bizarros se encontram no fato de que muito provavelmente o nosso amigo amarelo se regenera, uma vez que ele precisa contribuir com a receita do hambúrguer, por meio de seu próprio corpo. Mas qual é a mensagem dessa animação, afinal de contas? Bom, um usuário trouxe uma teoria, dizendo que ela poderia ser: se você vive para agradar os outros, eles irão te consumir, até que você não seja mais nada. O que você achou dessa animação bizarra? E qual acha que é a mensagem por trás dela? Quando você for entrar em uma casa abandonada, tome cuidado. Todos gostamos de um certo mistério, não é mesmo? E se aventurar em uma casa abandonada, deixa qualquer pessoa instigada ou apavorada. Mas caso você decida se aventurar em um lugar assim, tome muito cuidado. Isso porque, como você pode ver, esses homens tiveram essa mesma ideia, mas se depararam com isso. Assustador, não é? Já conseguiu imaginar o risco que eles corriam se não tivessem visto o mecanismo da armadilha? O que você achou? Remake de Fred esquisitão é tenso demais. Se você já assistiu a Coragem, o Cão Covarde, com certeza já passou por um ou mais traumas com seus vilões. Mas com certeza uma figura muito bizarra e misteriosa é Fred, o sobrinho de Muriel. E vocês já viram esse remake bizarro desse episódio feito pelo canal Zeruel? Nele, o episódio é contado mesclando diversos tipos de animação, uma mais bizarra que a outra. Claro, todos sabemos que no fim das contas o esquisitão era só um barbeiro fanático por cortar cabelos muito grandes. Mas será que ele escondia algum segredo? Se o Bart morresse, nosso amado e querido Homer dos Simpsons é uma figura um tanto quanto divertida e maluca, mas em um nível bom e cômico. Entretanto, o que aconteceria se ele começasse a enlouquecer? Bom, o canal Holopy trouxe uma animação bizarra para responder essa pergunta, na qual Homer surta totalmente após perder seu filho, Bart. A cena é bem triste e mostra o personagem chorando em cima do túmulo de seu filho, deixando alguns brinquedos junto a ele, antes de sair dirigindo. Na estrada ele bebe enquanto dirige, e parece entrar em um transe, que o leva a um lugar que parece o inferno, ou seria o seu inferno astral. O que acontece a seguir é bizarro demais para se explicar. Então veja.
Quando Homer recobra a consciência, ele está parado em um semáforo, em choque e pensando em vingança, ao que parece. Então seu colega de trabalho, Lenny, aparece do nada e o aborda, perguntando sobre o seu falecido filho. Homer foge e logo após se dirige até a casa do Sr. Burns, com intenções sinistras, até que o magnata o aborda, e ele foge novamente. Será que foi um acidente na usina que fez com que Bart morresse? Você já pensou que o Mario pode ser um vilão? Não é segredo pra ninguém que a nova animação da Nintendo está fazendo o maior sucesso por todo mundo, e conta com o encanador mais famoso da história dos games. Mas e se mudássemos essa perspectiva? Bom, o canal Avocado Animations conseguiu representar isso muito bem. Essa animação mostra dois Koopa Troopers, as tartaruguinhas do jogo, se divertindo e curtindo sua vida pacificamente, até que o famoso encanador entra em cena. Um dos Koopas, que viu ele chegando, tenta até avisar seu companheiro, mas já era tarde. Tudo o que vemos a seguir é o bigodudo pulando até esmagar a pobre tartaruga, fazendo ela ir de arrasta para cima, ou melhor, arrasta para baixo. Mario o encara então, avisando em seu olhar que ele seria o próximo, mas o Koopa mal presta atenção. Ele só consegue se lembrar dos momentos mágicos que viveu com seu parceiro, enquanto planejavam fugir da guerra. O encanador arranca o casco de sua vítima, e o Koopa se ajoelha, em prantos, mas se entregando para seu inescapável fim. Você o encontrar, não corra. Você provavelmente conhece as Backrooms, uma espécie de dimensão alternativa assustadora, na qual muitas pessoas acabam presas. Essa dimensão possui níveis que escondem sempre coisas bizarras, como monstros, que podem acabar te caçando e te perseguindo. Um deles é o Smiler, criatura que habita lugares sombrios dos níveis 2 e 3 das Backrooms. Não se deixe enganar, apesar de seu sorriso, ele é extremamente perigoso e letal. Portanto, muito cuidado. É difícil, mas não se desespere, pois ele reage violentamente a qualquer som ou fonte de luz. Por isso, para sua segurança, desligue a sua lanterna e prossiga com extrema cautela. Tente se afastar do Smiler da forma mais sucinta possível, sem perder o contato visual. De acordo com a wiki das Backrooms, uma das melhores formas de lidar com essa criatura é com o exterminador de Smilers, que pode deixá-la fora de combate por um longo período de tempo. Ainda segundo esse guia, não se sabe quando essa criatura foi descoberta, apenas que tem um usuário do Reddit que postou um vídeo dele correndo dela e que um grupo conhecido como The Lost já ouvira falar desse monstro. Você conhecia o Smiler? Veja o ciclo da vida em sua forma mais primal. A natureza pode ser assustadora, implacável e formidável. A vida é um bem que pode por muitas vezes ser desvalorizado. Entretanto, esse vídeo mostra de forma impressionante como ela pode servir para dar andamento e continuidade em tantas outras. Como você pode ver, bastou o corpo de um peixe atingir o leito submarino e inúmeros outros já vieram se alimentar dele, deixando nada além de uma memória para trás. Com isso, podemos refletir sobre os mistérios da vida e sobre nosso papel nesse ciclo, pois um dia seremos nada mais do que algo, como esse peixe foi para todos os outros, alimento e combustível para a máquina da vida rodar. O que você acha disso? Conte aí nos comentários e não se esqueça de deixar o like.